A menopausa é um marco significativo na vida de todas nós mulheres. Marca o fim do ciclo menstrual e o início de uma nova fase. De acordo com dados da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, em 2025, mais de 1 bilhão de mulheres no mundo passarão pelo climatério. Isso equivale a 12% da população mundial. Mas ainda há muitas dúvidas e incertezas sobre esse período da vida. No programa de hoje, vamos saber o que é mito e o que é verdade na menopausa. Entra na roda com a gente? Quem há de dizer que quem vocês estão vendo naquela mesa bebendo é o meu querido amor? Repare bem que toda vez que ela fala, ilumina mais a sala do que a luz do refletor. Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Roda de Mulheres, que está começando com a voz belíssima de Anne Simão, acompanhada por Tiel Ribeiro. A nossa conversa de hoje é sobre uma fase da vida feminina que ainda é permeada de desinformação, tabus e preconceitos. Para nos ajudar a esclarecer os mitos e verdades sobre a menopausa, convidamos a ginecologista Leila Lopes, a sexóloga Jordana Parente e a psicóloga Mara Dalila. Sejam bem-vindas, é um grande prazer receber vocês aqui. Bom, a partir dos 40 anos, o assunto menopausa começa a entrar no radar das mulheres, mas ainda é um tema que causa, digamos assim, aflição, porque muitas mulheres temem as supostas consequências da queda dos hormônios. Então, para início de conversa, eu gostaria que a doutora Leila explicasse como ocorre o processo da menopausa. Pronto. Conceitualmente, menopausa é a última menstruação da mulher. Então, se a gente fosse pegar o pé da letra, seria um diagnóstico retroativo. Então, ela menstrua depois de 1 ano, não vem mais menstruação, essa mulher entrou na menopausa. Sendo que grande parte dos sintomas, eles começam a aparecer muito tempo antes disso, que é exatamente a fase chamada de climatério. E aí, nessa fase, pela baixa dos hormônios femininos, a gente começa a ter uma série de consequências, que a gente chama consequências imediatas, mas também teremos consequências tardias, metabólicas, que vão interferir na saúde da mulher como um todo, né, desde o momento atual até grande parte da vida. O climatério, ele começa a partir de que idade? Tem uma idade certa para Por volta início? de 40 anos, a gente já pode conceituar como se a mulher entrasse nessa fase de climatério, né? Conceitualmente, é como eu falei, né, varia muito de uma mulher para outra. A maioria dos estudos, a idade média de menopausa no Brasil é 47 a 50 anos, mas muito antes disso, a mulher começa a ter irregularidades menstruais, ondas de calor, né, que são os fogachos, geralmente são aqueles sintomas mais iniciais, são os que mais chamam a atenção, mais alertam a mulher, na verdade. A insônia, muitas vezes ela acorda com ondas de calor e a partir daí uma série de outros sintomas, tanto físicos como psicológicos e do ponto de vista metabólico, eles também vão se instalando gradualmente. Mas ele varia um pouco de mulher para mulher, né? E nem todas têm o mesmo sintoma. Por exemplo, eu conheço mulheres que não têm esses calores, mas já tem outras que sentem, então varia um pouco de mulher para mulher. Né? Como a Leila disse, assim, o climatério começa ali por volta dos 40, no período em que já começa a ocorrer o que a gente fala, a falência ovariana, né? Por isso que a mulher tem um tempo para reprodução. E a partir dali que começa a ter essa queda hormonal, para algumas mulheres, embora ainda não tenha tido a última menstruação da vida, já vem algumas queixas, né? Outras queixas muito comuns são dores articulares, dores musculares. Algumas mulheres começam com as queixas geniturinárias nessa fase, né? A dificuldade para a lubrificação vaginal nas relações, a dificuldade em se excitar, em atingir o orgasmo,
começam a ter diminuição do desejo, que muitas vezes não está relacionada só à queda hormonal, né? A gente tem que ver todo o contexto de vida da mulher. Apesar de que esses problemas, a gente hoje já tem um grande aliado que é a ciência, né? Que pode nos ajudar a eliminar muito desses problemas, né? Muito. Principalmente com a questão da libido. Isso. A terapia hormonal, né, hoje, muito segura, né? Feita, indicada de forma segura, feita de forma adequada. Ela traz muita segurança, né? Teve por muito tempo muito mito com a reposição hormonal por conta de um grande estudo chamado WHI, que ele trouxe aí para a mídia as complicações que poderiam trazer a reposição hormonal. Só que o WHI ele teve críticas porque ele pegou mulheres muito idosas. Ele já pegou ali naquela pesquisa dele mulheres com mais de 60 anos, 65 anos. Quando essas mulheres já tinham algum tumor instalado, já tinham alguma doença cardiovascular e que bastou um pouquinho do hormônio a essas mulheres. Desencadearam câncer de mama, desencadearam doença cardiovascular. Então, ele veio para a mídia dizer que câncer de mama, lá nos anos 2000, mais ou menos, a mídia veio dizer que terapia hormonal causava câncer de mama, aumentava risco de infarto, AVC. Mas além da terapia hormonal, existem outros métodos que a gente possa também trabalhar esses sintomas? Ah, sim, a gente pode. Para aquelas mulheres que não querem fazer reposição hormonal, né? A atividade física, a gente sabe que as mulheres que fazem atividade física têm menos ondas de calor, têm menos queixas articulares do que aquelas que não fazem. Aquelas que não querem fazer reposição hormonal ou que não podem, né? Existem medicamentos como os antidepressivos em doses até mais baixas, não em doses antidepressivas, mas em doses mais baixas para aliviar as ondas de calor, que é o que mais limita, que é o que mais piora a qualidade de vida da mulher nessa fase. Está para chegar no Brasil uma nova droga para essas ondas de calor, que não é antidepressiva, já foi aprovada pela Anvisa, que não vai ter esse estigma de estar usando o antidepressivo, ela vai ser específica para onda de calor. E ao contrário dos antidepressivos, ela não vai interferir na libido, como muitos antidepressivos podem interferir, né? Que aliviam as ondas de calor. E algumas, na questão geniturinária, a gente pode fazer uso de hidratantes vaginais, o uso de lubrificantes na hora da relação, mas em algum momento na vida mesmo, essas mulheres vão precisar do uso do hormônio vaginal, porque um dos locais que mais sofre com a perda do estrogênio na menopausa é a vagina, né? E hoje a gente tem também de alternativa, além do hormônio vaginal, as terapias de energia, laser e radiofrequência, que vão melhorar essa lubrificação vaginal. Esse assunto ainda é um tanto quanto tabu, né? É considerado até com certo preconceito, porque, assim, é o fim da fertilidade, né? E a mulher, é como se a mulher, a partir disso aí, ela não tivesse mais, como ela é vista apenas como um ser reprodutor, então, a partir desse momento, é como se ela não tivesse mais função, né? Então, isso afeta um tanto a questão emocional também, não é assim, Mara? Sim, isso traz questões emocionais associadas se ela se percebe apenas nessa função. Causa impacto, e quando a gente observa esse campo psicológico, a gente percebe, para além até mesmo de sintomas, né, que se propagam em relação à depressão e ansiedade, mas também observar o quanto que esse impacto é causado na autoconfiança dessa mulher, em relação à autoestima dela. Dentro desse papel que a sociedade coloca. Essa não é a única função que a mulher tem, né? Essa é uma fase da vida dela enquanto escolha. Isso fique bem e bastante claro, né? Porque, assim, é uma visão bem machista, né? Sim. De que você achar que a mulher serve apenas para a reprodução.
né? E aí, muitas vezes, né, como ginecologista, até para apoiar a mulher nessa fase, a gente usa muito essa visão, que é o final da vida reprodutiva, não é o final da vida da mulher. Até porque hoje, se a gente for ver, a expectativa de vida, ela vem mudando muito. Então, na época das nossas avós, a mulher de 50 anos era uma mulher idosa, né? Era um contexto de vida totalmente diferente. Então, se a gente vai comparar com a realidade da mulher de hoje, então a gente tem que estar aberto, né, para todo esse contexto da mulher atual que está entrando na menopausa. Então, é o final da vida reprodutiva, mas não é uma pausa na sua vida. Então, assim, a gente tem que ter todo esse apoio nesse sentido de estimular essa mulher e de oferecer tudo que a gente tem hoje para melhorar um pouco a qualidade de vida nessa fase que realmente é cercada de dificuldades, de tabus. Não, né? e assim, pegando pela tua fala, trazer aqui uma autora, que ela é antropóloga e escritora norte-americana, que ela diz que essa fase da pós-menopausa é uma fase de empoderamento feminino também, né? Como é que a gente pode enxergar isso como uma forma de empoderamento com todas essas problemáticas que vocês acabaram de citar aqui? Eu brinco que essa fase da menopausa é a nova adolescência da mulher, né? Que ela está passando por transformações da vida dela, que hoje ela tem bastante recursos para passar bem, para ter uma boa qualidade de vida nessa fase. E não se achar como um único objetivo da vida, que era a reprodução. Não, ela tem outros, né? Hoje ela está ainda aí buscando o mercado de trabalho nos 50 anos, às vezes, ainda superando seu auge do trabalho, né? E até com mais idade. Até com mais tem idade. Mulheres com 60 Muitas anos. Muitas estão com novos relacionamentos nessa fase, né? Vivenciando outros relacionamentos, novas experiências. Então, é a nova adolescência e ela não tem nada que olhar para a mulher só como essa fase reprodutiva, né? E como é que a gente trabalha essa autoestima? Até pegando esse gancho da tua fala, né? É uma fase que convida a mulher a vivenciar oportunidades, né? De viver para além dessa maternidade, né? A autoestima hoje ela pode ser trabalhada dentro da psicoterapia através de autoconhecimento, né? Um dos pontos, né, que eu trago, assim, independente do que o paciente venha a tratar em terapia, né, dentro de outros sintomas psicológicos que a menopausa pode trazer, alterações de humor, irritabilidade, depressão, ansiedade, o autoconhecimento ele é uma das ferramentas essenciais para trabalhar essa autoestima, essa autopercepção de si, para além dessa fase da vida, né? Para que a mulher ela possa se perceber com potencial de ocupar outras funções, né? De vivenciar outras oportunidades, né? Como você mesmo trouxe, um novo relacionamento, né? Essa saída dos filhos que estão em casa e vão vivenciar outra vida, essa oportunidade de um novo trabalho, né? E superar esse momento a partir dele para um crescimento, né? Para ressignificar essa experiência. Acho que a grande questão, né, que a gente tem que conversar, estimular as mulheres, não é a comparação com o que você foi. É uma fase nova da vida, né? São novas etapas, são novas descobertas. As mulheres, assim, é muito comum hoje, como se a gente, você fala mais sobre menopausa, discute. Então, as pacientes, elas chegam muito perguntando como é que eu vou me preparar para a menopausa. E a gente tem que explicar, a menopausa é fisiológico, toda mulher vai passar. Toda mulher vai passar pela queda dos hormônios, né? Essa parte fisiológica, ela é inevitável. Agora, como é que a gente se prepara para atravessar isso com mais leveza, né? Com mais saúde, que é muito importante. Então, assim, dentro desse contexto, o que é que a gente tem que estimular as mulheres? Primeira coisa é conhecimento. Você saber que é uma fase da vida, todas as mulheres passarão. Hoje a gente tem recursos para você passar com um pouco mais de tranquilidade, mas você tem que se preparar do ponto de vista físico, saúde, atividade física, né? Controle de estresse, aqueles grandes pilares relacionados a estilo de vida, que hoje está tudo tão difícil, né? Na verdade, a vida da mulher hoje ela é tão conturbada que às vezes é um turbilhão de coisas que ela não para se enxergar como mulher, para cuidar da saúde, para fazer atividade física, para se alimentar direitinho. Então, o que muitas vezes eu acho que acontece é que a mulher vive nesse contexto, né? Filho, trabalho, dá conta de tanta coisa, e aí, de repente, quando vai entrando na menopausa,
chegou sem ela ter noção do que está acontecendo. Então, na verdade, o preparo, eu acho que é muito do ponto de vista psicológico, do entendimento do que vai acontecer, do que é fisiológico e como eu posso melhorar minha qualidade de vida como pessoa, como mulher, em todos os contextos, né? Nós somos mulheres, assim, de corpo, alma e coração. Então, é muito importante a gente ter essa noção de trabalhar o todo para você atravessar bem a menopausa. E aí, dependendo de como você esteja nessa época, o suporte médico é extremamente importante, porque como a Jordana falou, a gente hoje tem muitas formas de amenizar os sintomas, de melhorar a qualidade de vida, né? E do ponto de vista médico, hoje a terapia hormonal ela é extremamente segura e é um medicamento que ele vai realmente diminuir a sintomatologia e melhorar a qualidade de vida da mulher, salvo aquelas que teriam alguma contraindicação. Mas hoje a gente tem muita segurança para prescrever. E é muito importante a gente ter a oportunidade de conversar sobre isso para desmistificar, porque ainda existe muito medo da questão do uso da terapia hormonal. Então, a gente tem mulher extremamente sintomática e aí vem para consulta. Teoricamente, não tem contraindicação, mas tem muito medo de usar por conta dos mitos, dos tabus, que há muito tempo vem aí perpetuando mesmo. Pronto, a gente vai continuar a falar sobre essa questão dos mitos, o que é mito, o que é verdade, mas é no próximo bloco. A gente volta já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre menopausa. Este período, para muitas mulheres, está associado ao ganho de peso e à obesidade. No entanto, essa associação ela nem é simples e nem é direta e pode afetar o organismo de diferentes maneiras. Mas quem vai explicar melhor sobre a obesidade na menopausa é a doutora Karen de Marca, diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Vamos ver. Durante o processo de transição da menopausa, é muito comum escutarmos queixas das mulheres em relação ao ganho de peso, principalmente uma mudança na composição corporal. Elas notam um aumento da gordura em região de abdômen, uma dificuldade de manter a massa magra, associado a isso, queixas como alteração de humor, um humor mais depressivo, melancólico, fadiga, alteração do sono mais interrompido e não reparador, podem propiciar também uma mudança no seu comportamento alimentar e também na prática de atividade física. Todos esses fatores podem estar relacionados ao aumento do peso. E qual a nossa grande preocupação? Nós sabemos que a maior causa de morte das mulheres é a doença cardiovascular. E esse aumento da mortalidade é progressivo com a idade, principalmente se acentua após a menopausa. Então, o fato da mulher ganhar peso e às vezes inclusive desenvolver obesidade e aumentar esse aumento da gordura em região de abdômen são situações que propiciam o desenvolvimento de esteatose hepática, resistência insulínica, que vai levar a diabetes, hipertensão arterial e o processo de aterosclerose, que pode levar ao infarto agudo do miocárdio e também o acidente vascular cerebral. Portanto, são mudanças que muitas vezes são silenciosas, mas que devem ser acompanhadas de perto e, inclusive, discutir se a terapia hormonal deve ser indicada ou não, pensando talvez em um possível benefício. É isso, aí a gente volta de novo na questão da terapia hormonal, né? Que para algumas pessoas é um bicho de 7 cabeças, mas que também é mito. Né? Eu posso assim, até confessar que eu tinha essa ideia, porque assim, como tem câncer, casos de câncer na família, eles já falam que a reposição hormonal pode ser um problema. Né? Aí é a opinião de vocês. O câncer de mama ele aumenta com a idade. Então, o fato de você ser mulher acima de 50 anos é o primeiro fator de risco. E aí, outros fatores de risco muito importantes é exatamente o que ela vinha falando, obesidade e sedentarismo na pós-menopausa. Então, a mulher ela tem muito medo da reposição hormonal, mas ela não vê esse contexto né, da obesidade, do sedentarismo. Então, a gente sempre estimula muito a melhorar essa qualidade de vida como um todo. Não é só a reposição hormonal, é descrito como fator de risco. Né? Hoje, a maioria dos estudos são extremamente favoráveis e mostram segurança com o uso da reposição hormonal
quando ela é bem indicada. Então, a gente usa doses muito baixas, né? São hormônios bioidênticos, semelhantes ao que o nosso corpo produz, eles ocupam os receptores de hormônios que a gente deixou de produzir. Então, hoje a gente tem muita segurança e, na verdade, a gente tem um consenso que nos guia, né? Qual é a paciente que pode e qual é a paciente que não pode. Então, na medicina, a gente já tem bem preciso o que seriam indicações e contraindicações. Além das indicações da reposição hormonal, que seria o quê? Né? Diminuição desses sintomas dos fogachos, prevenção da perda de massa óssea, né? A síndrome geniturinária, que são todos aqueles sintomas urinários que tem. A gente tem também muitos benefícios associados ao uso do hormônio, que seriam o quê? Essa diminuição do risco cardiovascular, bem como ela falou, né? A melhora da qualidade de vida, e aí esses outros benefícios relacionados a bem-estar, a própria questão de pele. Então, a gente sempre tem que avaliar esse contexto todo, né, para poder passar essa segurança para a mulher. Uhum. Aí, no caso porque você falou que tem mulheres que podem fazer essa reposição e são mulheres que são diagnosticadas para não fazer a reposição. No caso de não poder fazer essa reposição, o que é aconselhável para essa mulher? Aí a gente tem as terapias que a gente chama alternativas, né? Para as ondas de calor, né? Alguns antidepressivos são a segunda escolha. Para os sintomas geniturinários, que são aqueles que a doutora Jordana falou, relacionados a ressecamento, infecções urinárias de repetição. Então, muitas vezes, quando a gente não usa hormônio, a gente pode usar os hidratantes vaginais, lubrificantes. Temos também o uso das energias, né, que hoje a gente ouve muito falar, laser e outras energias que também melhoram esses sintomas. E a gente sempre tem que estimular muito a mulher a ter uma melhora global na sua qualidade de vida. Né? Alimentação, exercício sempre, né? Sempre. Super importante. Com certeza. Agora, esse ressecamento, o controle do peso é super importante até para evitar alguns tipos de doenças. Não é questão estética apenas. É uma questão mesmo de saúde. Agora, esse ressecamento da vagina, ele é percebido apenas no ato sexual ou ele pode ser percebido de outra forma? Não, assim, a gente percebe que mesmo mulheres que não têm vida sexual chegam conosco com queixa dessa vagina seca, ferida às vezes, muito prurido, se incomodam de uma ardência, um prurido, e diz, doutora, mas não sai nada. Justamente por isso, a falta do hormônio na vagina, um dos locais que mais sofre essa falta de hormônio é a vagina. Né? Então, aquele introito vaginal, aquela entrada da vagina vai estreitando, às vezes fere só com a passagem do papel higiênico. Então, eu falo para minhas pacientes que o hormônio vaginal, o hidratante vaginal, ele vai fazer parte da nossa cabeceira em algum momento na nossa vida, né? E uma alternativa àquelas que não conseguem aderir a estar usando ali na frequência, que é 2 a 3 vezes por semana, é o uso das terapias a laser, né? Que foi o que a Leila falou. Né? O laser, a radiofrequência melhoram também esse trofismo. E com a falta desse hormônio vaginal, também uma coisa que as mulheres na menopausa ficam mais suscetíveis é a infecções urinárias de repetição. Porque esse estrogênio vaginal, ele está ali lubrificando a vagina, mantendo o pH normal, então está com a quantidade de bactérias da nossa flora vaginal normal, protegendo a gente de outras infecções. Quando ele cai, começa a ter predisposição a tanto infecções urinárias como vaginites de repetição. E o estrogênio vaginal, ao contrário do hormônio que a gente fala sistêmico, ele pode ser iniciado em qualquer momento na vida da mulher, porque ele não traz risco para nada. Né? Não deve ser usado em mulheres com câncer de mama, mas até mesmo alguns tipos de câncer de mama, hoje já existem alguns trabalhos mostrando algum grau de segurança por períodos curtos, para ela recuperar aquilo ali que está fazendo um sofrimento a ela. Mas, diferente da terapia sistêmica, que a gente tem um período ideal para começar, que é justamente nessa fase do climatério, em que ela ainda não teve a última menstruação, mas que ela já tem queixas, até 10 anos depois da última menstruação da vida dela. Então, durante esse período, é o momento ideal que essa terapia hormonal vai trazer mais benefícios a essa mulher do que riscos. E que tipo de câncer nessa época que tem que ficar em alerta, né? O câncer de endométrio, por exemplo?
O câncer de mama é um dos mais frequentes, então que a gente, né, tem que ter alerta, recomendação das sociedades que cuidam da saúde da mulher, da Sociedade Brasileira de Mastologia, inclusive você fazer mamografia anual a partir de 40 anos. É importante a gente lembrar, o câncer de mama, ele é mais frequente acima de 50, mas ele pode aparecer de uma forma mais agressiva dos 40 a 50. Então, a recomendação de mamografia anual a partir dos 40 anos. O câncer de endométrio, ele é um câncer mais comum na pós-menopausa, mas não é um câncer tão comum. E aí, a gente, na verdade, o principal sinal de alarme é aquela paciente que há vários anos não sangra, que ela passa a ter algum sangramento pós-menopausa. E nas pacientes que fazem terapia de reposição hormonal, a gente geralmente vai usar 2 hormônios, o estrogênio e a progesterona, que é exatamente para a progesterona proteger esse endométrio da mulher. Então, todas são coisas que você acompanha e rastreia, né? Você falou que, assim, o sangramento depois de 1 ano é um sinal de alerta. Mas, assim, depois, quando você entra nesse período, a mulher não chega a passar alguns períodos também, a menstruação vindo de forma reduzida ou não? O que ela está falando é assim, tive a minha última menstruação, eu só posso dizer que eu tive a minha última menstruação depois que eu passei 1 ano sem menstruar. Passei 1 ano sem menstruar, depois dos meus 50, 51 anos, eu tive a minha menopausa ali nos 50 anos. Depois disso não volta Depois disso, se você tive a minha última menstruação foi com 50. Com 55 eu tive algum sangramento, esse sangramento tem que ser investigado. Não é mais momento de sangrar. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. São sinais de alerta. Outro câncer que é mais prevalente depois dos 45, 50 anos é o câncer de intestino, né? Que é uma coisa que precisa ser investigado hoje, rastreamento precisa começar depois dos 45 anos para o câncer de intestino. Mas a terapia de reposição hormonal protege desse câncer. E como a doutora falou ali, das doenças cardiovasculares, as mulheres têm muito medo do câncer da terapia hormonal pelo câncer de mama. Mas o que mais mata a mulher na menopausa são as doenças cardiovasculares. O infarto agudo do miocárdio, o AVC, que é o derrame cerebral. E a terapia hormonal mostra que aquelas mulheres que estão em uso dela têm menos incidência disso do que as que não estão usando. Então, morre menos de doenças cardiovasculares as que estão usando terapia hormonal. E quais são, assim, os problemas psicológicos que mais ocorrem nesse período? Nós temos destaques para questões voltadas para a depressão, principalmente quando a mulher ela vivencia episódios depressivos em períodos da vida que estão relacionados a alterações hormonais, como, por exemplo, gravidez, pós-parto. Mas já existem estudos que indicam que a menopausa já é indicativo de desenvolvimento de quadros depressivos em mulheres que nunca foram observados sintomas depressivos, né? Então, aí no campo da depressão, nós temos questões relacionadas a desânimo, também questões relacionadas a episódios de ansiedade, agitação psicomotora, preocupações, episódios relacionados a medo. Nesse período da menopausa, a gente pode observar também as questões relacionadas a prejuízos no sono. Essa questão do distúrbio do sono, ela é muito, assim, eu já vi vários relatos em relação a isso, é muito frequente, não é? E muito associada à onda de calor. Onda de calor. Porque muitas mulheres acordam porque sentem ondas de calor noturnas. Principalmente pela insônia, e a onda de calor ela vai causar aquele sono fragmentado, né? Que ela vem ali, aí tenta dormir novamente, aí tem ali aquela interrupção. Aí isso acaba, né, sendo um problema. Aí a gente volta para a reposição. É impressionante como os hormônios que mexem com tudo, eles que, né, controlam a nossa vida. Tem outra patologia muito importante que a gente tem que olhar, que é para a saúde óssea dessa mulher, né? Que o estrogênio, o osso, né? O estrogênio protege nosso osso. E a mulher, depois da menopausa, começa o risco para osteoporose e osteopenia. E é outra coisa que vai matar o idoso. São quedas, fraturas, que você fica acamada. Fica mais suscetível às quedas. E o estrogênio, ele protege esse osso. Então, hoje, a terapia hormonal é a indicação de tratamento de osteopenia na mulher na menopausa. É a primeira indicação de tratamento.
E a outra coisa que a gente vai tem que olhar para essa mulher é a questão da vida sexual, né? Essa vagina ressecada, ela acaba tendo dor na relação, aí ela evita a próxima relação, vira esse ciclo vicioso, às vezes ela começa a fugir da relação do marido porque sentiu dor, aí vem, doutora, eu estou sem desejo. Às vezes ela nem está sem desejo, ela está com uma relação ruim. Mas perder o desejo também faz parte Também desse faz período. parte, né? E aí a terapia hormonal vem para isso. E o que a gente tem que entender é que eu não preciso diretamente que as pessoas, logo hoje a testosterona está aí para tudo, achando que a testosterona está para tudo, Que né? vai resolver tudo. E não é. Eu tenho que primeiro fazer a terapia hormonal clássica, é o estrogênio. O hormônio feminino é o estrogênio. Então a gente começa essa reposição. Se depois de 6 meses essa mulher está fazendo a reposição e eu já fiz a avaliação de todo aquele ciclo dela, ela não é só hormônio também. Está bem no relacionamento, ela está bem de autoestima, ela vem dormindo bem, ela não está com ansiedade ou depressão pela fase. Não encontrei nenhum fator outro que esteja baixando esse desejo. É a fase do climatério e menopausa. Já estou fazendo a reposição de estrogênio com dose máxima. Aí tem estudo em mulheres para a gente entrar com a testosterona. E esses estudos foram até 3 anos, né? Após isso, a gente não sabe o que é que pode vir de complicações. Então, aquela mulher que deseja estar usando, que realmente a gente identificou que ela tem um desejo diminuído da menopausa, a gente começou a testosterona, ela está melhorando, ela tem que ter ciência de que até o momento a gente só tem estudos com a testosterona até 3 anos na mulher. Comecei testosterona, não melhorou das queixas de diminuição da libido, não foi o hormônio. A gente vai ter que trabalhar em terapia sexual, o que é que está acontecendo, para poder ela melhorar essa qualidade de vida sexual dela. Porque tem a questão física, mas também tem a questão psicológica, né? Que pode envolver aí e atrapalhar um pouco essa relação. Assim. E até pegando esse gancho, né, que você trouxe, na terapia hormonal, é um dos pontos que, quando a gente fala da depressão e da ansiedade, a mulher ela fica pensando, poxa, mas quando que esses sintomas eles vão passar? Né? A menopausa passou e esses sintomas eles persistem. A terapia hormonal, a partir desse tratamento, se ela não responde à ansiedade e à depressão a partir da terapia hormonal, a gente começa a perceber em psicoterapia se esses sintomas eles não advêm de outras questões, de estresses, de traumas. E aí a gente percebe que, na verdade, a menopausa ela faz a mulher perceber que já possuía esses sintomas, esses quadros que não foram tratados anteriormente. Então, quer dizer que nesse período existiu um aumento desses sintomas, é isso? Sim, a questão do estrogênio, a questão do estradiol, eles podem trazer essas alterações e esses sintomas, eles se desenvolverem, mas não quer dizer que eles estão somente associados à menopausa, eles podem sim estar associados, mas a mulher ela pode ter tido esses quadros anteriormente e não tratados e após a fase da menopausa, se não tratados, eles persistirem. Está falando aqui de reposição hormonal, mas é sempre importante a avaliação de um especialista, claro, né? sim. Porque vai sair, a solução é essa e vai aí tomando, não é assim, né? Tem que ser sempre, porque cada caso é um caso, tem que ser avaliado. Existem também as contraindicações. Então, a gente sempre vai precisar ver a história clínica da mulher para ver se tem contraindicação, pedir os exames, né, que são recomendados para avaliação prévia, para exatamente você indicar para aquelas que terão benefícios, para a gente não estar levando a um risco. Então, na medicina é sempre essa questão de você avaliar o que é benefício e o que é risco para esse paciente. E nessa fase mais ainda, na verdade, né? É isso mesmo. E o que você vinha falando, que eu tenho história familiar de câncer. Só pela história familiar isso não contraindica. Contraindica a história pessoal de alguns cânceres, né? Mama, câncer de endométrio, alguns cânceres de ovário. Se a paciente está passando por isso. Câncer de colo de útero não contraindica o uso, né? Uhum.
Então, câncer de tireoide, que é muito comum mulheres jovens terem tido câncer de tireoide, né? Um câncer que é mais comum na mulher jovem, da tireoide. Não contraindica a terapia de reposição hormonal, da menopausa. Tá? Isso é importante, a gente, tá vendo? Tem que ter informação para a gente poder, né? E sempre procurar um especialista. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas na volta tem mais música e tem mais bate-papo. A gente volta já já. Está acostumado. Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teus braços, pois meu corpo está acostumado. Quantas noites não durmo sentir tanta coisa que a gente não pode explicar quando ama. O calor das cobertas não me aquece direito. Não há nada no mundo que possa afastar esse frio do meu peito. Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teus braços, pois meu corpo está acostumado. Consigo dormir sem teus braços, pois meu corpo está acostumado. Que lindo! Uma lindeza! Voltamos com Roda de Mulheres e essa voz maravilhosa de Anne Simão, acompanhada por Tiel Ribeiro. A Anne agora vai contar pra gente como é que Lupicínio entrou na vida de vocês. Então, eu só tenho 29 anos, mas minha alma é antiga, vamos dizer. Na minha casa sempre se tocou muito samba e bossa nova e muita música de 80 para trás. Que família de bom gosto essa, hein? Demais. Mas também, aí tem o outro lado, que é todo mundo forrozeiro, e é forró para todo mundo. Para equilibrar. Mas aí, eu e o Tiel, a gente foi convidado para participar de um projeto em homenagem a Elza Soares, né, que tinha acabado de falecer. E aí, a companheira dele, que é a nossa produtora, disse: eu acho que a sua voz é perfeita para cantar Lupicínio. E a gente começou a cantar para que a gente chegasse nesse momento, nesse ano, né? Com tudo pronto, porque esse ano ele faria 110 anos, né? E aí a gente
do ano passado para cá, a gente vem montando esse repertório. Já faz parte de um projeto, então? Isso, a gente conseguiu participar do Edital das Artes, da Lei Paulo Gustavo, e a gente está apresentando, né, principalmente em locais periféricos, né, que os editais exigem, mas que também era do nosso interesse, né? Já que nós fomos formados pelos projetos sociais também. E aí a gente apresenta no Bom Jardim, no PSI e por aí vai. Pronto. Aí, como é que a gente faz para entrar em contato com vocês? Entre em contato no Instagram, @quinteto sincopado, né? Que lá vocês vão conhecer as outras integrantes da nossa banda. E quero dizer que, por exigência da produtora, a nossa banda tem maioria feminina. Somos 4 mulheres e o Tiel. O Tiel. Mas, assim, quem são? Você pode citar o nome delas? A gente tem a Ana Paula, que é a nossa flautista. E a gente tem a Angélica Maria, a nossa pandeirista. E agora a gente, por enquanto, ainda está sem cavaquinho, né? Mas até pouco tempo a gente tinha a Juliana Garcia como cavaquinista. E você é vocalista? E eu vocalista. Muito bem. E toda a produção, e maquiagem, e fotografia, todas mulheres, sempre. Maravilha. Mas, assim, esse grupo está reunido já faz quanto tempo? Nós fizemos 1 ano em setembro. Em agosto, setembro, foi quando a gente começou a se reunir, do ano passado. Por causa de Lupicínio ou por outras questões? Por causa de Lupicínio. E aí, a partir do Lupicínio, a gente vai para outros movimentos também. Olha que maravilha, então. Então, tá aí a dica, acompanha esse grupo, que é maravilhoso. Né? Pode dizer novamente o seu contato? @Quinteto Sincopado no Instagram e no YouTube, tá? No YouTube da Sertanina Cultural. Tá, com nossos contatos lá. Então, tá feita a dica aí, uma super dica, na verdade, né? Acompanha aí nas redes, dá uma força, porque tem tudo para ser sucesso. E assim, olhando você falando, novinha, 29 anos, falando sobre menopausa aqui no meio, não é isso? Mas a gente tem que lembrar também que existe, não é o seu caso, claro, mas existe a menopausa precoce, né? Assim, eu conheço pessoas que com 30 anos, 30 e poucos anos, tiveram menopausa. A faixa etária média, né, como a Leila tinha falado, é entre os 47 ali até os 52 anos. Mas a gente sabe que existe uns 5% das mulheres que podem entrar antes dos 45 anos e 1%, até menos 1% antes dos 40. Né? E essa menopausa precoce, que na verdade o termo científico é insuficiência ovariana prematura, é uma das indicações formais da gente fazer a terapia de reposição hormonal, pelo menos até a idade em que essa mulher deveria estar entrando em menopausa. Então, pelo menos ali até os seus 50, 52 anos, que são essas mulheres que têm maior risco até das doenças cardiovasculares e de uma osteoporose muito jovem. Pronto, então é sempre procurar, a dica é sempre essa, procurar um especialista e não deixar de ir ao ginecologista para fazer regularmente. E lembrando, né, puxando um pouco também para essa parte da insuficiência ovariana prematura, lembrar essas mulheres, né, hoje a mulher querendo postergar cada vez mais a sua vida profissional, lembrar, né, que se você deseja postergar a maternidade para poder investir na sua profissão, lembrar do congelamento de óvulos, que a idade ideal é até os 35 anos. Então, é uma coisa que também a gente tem que ter o cuidado de estar informando essas mulheres, essas meninas, né, no nosso consultório ginecológico, elas às vezes nem estão pensando mesmo ainda em gravidez. Porque existe uma idade certa para isso, né? Até os 35 é o melhor período para se congelar óvulos. Depois disso, já fica um pouco mais difícil, né? Então, se você... cheguei nos meus 40 e agora que eu estou pensando em congelar óvulos porque eu não quero ser mãe agora, pode estar perdendo a oportunidade de pegar bons óvulos. É isso. Meninas, nosso tempinho está acabando, mas eu gostaria, assim, para encerrar, o que vocês teriam a dizer a quem está nos assistindo agora? Que está entrando nessa fase aí
menopausa? Não, na verdade, eu acho que a grande lição é a gente explicar para a mulher, né? Que a pausa é apenas na vida reprodutiva, mas que a gente tem aí muita vida pela frente, né? A gente diz é menos pausa e mais vida. Na verdade, é isso que a gente quer proporcionar para as mulheres. O conhecimento é muito importante sobre esse tema, mas é muito importante que você tenha um acompanhamento adequado, que você faça os exames que são indicados e que, apesar de tudo, né, apesar da reposição hormonal, você busque um estilo de vida saudável, que a mulher tenha consciência de tentar reduzir o estresse, que hoje é tão frequente na vida de hoje, né? Então, assim, procure fazer uma atividade física regular, né? Tenha sociabilidade, é outra coisa que é extremamente importante, a gente sabe, ao longo da vida, mas nessa fase, que a mulher passa por mudanças do ponto de vista no núcleo ali familiar. Então, às vezes, os filhos crescem, os filhos saem de casa, como foi falado, né? Às vezes ela está mudando de relacionamento, então os vínculos sociais são extremamente importantes nessa fase. Então, assim, é o contexto todo de vida que ele precisa ser trabalhado. Então, assim, acho que a menopausa é essa fase realmente para você repensar, né, e organizar mesmo a sua vida em todos os aspectos, porque há muita vida pela frente ainda. É isso, é apenas um ciclo, apenas um... Exatamente. Ainda tem muita coisa ainda pela frente, né? Assim? Eu quero só reforçar a fala da Leila, né, principalmente quando as mulheres chegam, como é que eu vou me preparar para a minha menopausa, né? A gente não tem indicação de fazer hormônio para prevenção da menopausa. Então, você quer se preparar, manter a alimentação saudável, manter um peso adequado, atividade física. As mulheres que têm peso adequado, fazem atividade física regular, passam por essa transição com menos queixas do que aquelas que estão com sobrepeso ou obesidade. Então, e lembrar que os ginecologistas de vocês, né, estão preparados para essa terapia hormonal, é o médico que te acompanhou a vida toda, então é ele que talvez seja o melhor para poder estar dando esse suporte a essas mulheres nessa transição, né? E lembrar que procurar se informar, né, em locais de boa qualidade, né, nas sociedades. As sociedades de climatério e menopausa têm Instagram, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia tem Instagram, falando aí para todo mundo o que é de segurança, né? E são sociedades que se baseiam em grandes estudos e que decidem baseadas em grandes estudos de forte evidência científica, e não no eu acho de alguns profissionais que a gente sabe aí que está nas mídias, né? Tem que ter esse cuidado, né? Porque, afinal de contas, é a saúde da pessoa. E que aquelas que estão realmente passando, né, por esse sofrimento na menopausa, que tenham confiança, que é segura hoje a terapia hormonal. E a gente não tem prazo para terminar ela, né? Hoje não existe prazo para terminar. Enquanto aquela mulher está se beneficiando com aquela terapia e ela não tem nenhuma contraindicação, a gente pode estar mantendo. Bom, já terminou esse programa aqui, já acabei com o mito, que é essa história da reposição hormonal, né? Já foi um dos mitos aqui que já... A gente não tem muita essa idade de terminar, mas nós temos uma fase para começar. Isso. Que a gente chama janela de oportunidade, né? Que são os primeiros anos após a menopausa. Então, isso também é muito importante a gente falar. Porque, às vezes, a mulher vai chegar lá pelos 70 e poucos anos e, às vezes, ela está escutando falar sobre menopausa, hormônio, e aí ela está querendo começar uma reposição. Mas, aí, realmente, ela já passou dessa fase segura, que é a janela de oportunidade, que são exatamente esses primeiros anos iniciais de transição da menopausa, que a gente vai colher os benefícios, diminuir o risco cardiovascular, diminuir o risco da osteoporose. Então, assim, por isso que é tão importante o acompanhamento ao longo da vida, né? Para saber qual é a fase certa. Exatamente. E até trazendo essa questão, né, eu costumo falar que terapia e consulta com oftalmologista são dois serviços que em algum momento da nossa vida a gente vai precisar. E a gente precisa estar atento para aprender qual é o momento que nós iremos precisar. Então, assim como a gente aprendeu qual é o momento que nós precisamos ir até o oftalmologista, em algum momento da nossa vida a gente vai precisar de terapia. E se em algum momento da sua vida você ainda não precisou de um profissional psicólogo, talvez o momento seja na menopausa. Então, essa é uma grande oportunidade de você procurar ajuda,
procurar uma psicoterapia baseada em evidências, né? Hoje a gente tem a terapia cognitiva comportamental, que cientificamente apresenta bons resultados, né? E é uma forma de você lidar com essas questões. É isso. Nina, muito obrigada aí pelas dicas, por esclarecer essas questões que são bastante importantes e ainda causam um pouco, né, de nervoso para quem está entrando nessa fase, mas a gente tem que tratar com naturalidade e procurar sempre um especialista. E é isso. Eu vou encerrar citando uma frase da antropóloga e escritora americana Margaret Mead, que diz muito sobre essa nossa conversa aqui, eu até citei logo no início. Então é o seguinte, abre aspas, não há poder maior no mundo do que o entusiasmo de uma mulher pós-menopausa, fecha aspas. Estamos encerrando mais um Roda de Mulheres. Muito obrigada por sua audiência. Lembrando que os quadros em exposição são das artistas plásticas Nívia Castro e Solana Salmia. Conheçam o trabalho das artistas acessando as redes sociais. E se perdeu alguma parte dessa conversa, é só acessar Roda de Mulheres na playlist da TVC no YouTube. Ficamos com Anne e Tiel. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo. Quando começo a cantar, o pensamento parece uma coisa à toa. Mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Bravo! Que linda! Maravilha!